Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. O nosso vídeo de hoje é sobre português da banca CPCom. Meu nome é Wilka Paiva e peço que, se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e participe também do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Vem conhecer a primeira questão. A banca CPCom, ela é uma banca assim peculiar, né? As questões parecem até que você está fazendo o vestibular. Não é à toa que a CPCom é da UEPB. Então, são questões longas para cansar você, para cansar o candidato, né? Deixar o candidato cansado antes mesmo de ler, de resolver as questões. Mas não são questões muito difíceis, não. Elas são longas e cansativas. Primeira questão. As orações adverbiais estabelecem diferentes relações de sentido com as orações com as quais se conectam. Analise as ocorrências em destaque nos fragmentos textuais abaixo expostos e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta na sequência os sentidos corretos expressos por essas orações. Para fazer essa questão, você precisa conhecer algumas conjunções. Então, aqui, na primeira proposição, temos: com a indústria 4.0, haverá uma grande racionalização e otimização da produção para que os desperdícios de material e de mão de obra se tornem mínimas. Deu uma engasgada aqui, faz parte. Então, vamos lá. O foco aqui na conjunção. Para que? Esse para que, ele indica exatamente uma finalidade. Sabendo disso, você vai eliminar a alternativa B, que diz que é causa, a alternativa C, que é consequência, a alternativa D, que é proporção, e a alternativa E, que é condição. Eliminou, sobrou a única alternativa correta. É a única que contém finalidade. Mas vamos confirmar. Proposição 2. Se quisermos que a economia continue funcionando, não podemos mais esbanjar. Então, se quisermos que a economia continue funcionando, indica uma condição. O ser aqui é uma conjunção, é um ser condicional. Terceira proposição: como não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, a única solução está sendo desacelerar a economia. O foco aqui está em como não podemos reverter. Então, a conjunção como é uma conjunção que indica a causa. Você pode substituí-la por já que não podemos reverter, né? Visto que não podemos reverter. É o que acontece primeiro. Primeiro, não se pode reverter a economia. E a consequência disso é que isso é a única solução que está sendo para desacelerar a economia. Então, não pode ser revertido. Esse como aqui, ele é causal, gabarito da questão A. Nas frases abaixo transcritas, está em destaque o item gramatical A. Analise o contexto das três ocorrências de modo a indicar sua classificação. A classificação correta do elemento é, respectivamente, então vamos analisar a classificação de cada A presente aqui nas proposições. 1. Comparar a atual rotina de um cidadão comum com a de alguém que viveu há apenas 30 anos. Esse A, ele é um pronome demonstrativo. Como você vai descobrir isso, se você tiver em dúvida? Substituindo esse A por aquela.
comparar a atual rotina de um cidadão comum com aquela de alguém que viveu há apenas 30 anos. Coube-o, aquela, você pode dizer que ele é um pronome demonstrativo, até porque ele não tem característica de artigo e nem de preposição. Agora, se a palavra rotina estivesse aqui presente, cidadão comum como a rotina de alguém, aí seria outra história. Nesse caso, ele é um pronome demonstrativo. Sabendo disso, você vai eliminar a alternativa B, que diz que é pronome oblíquo, a C, que diz que é artigo, e a E, que também fala que ele é artigo. Na 2, temos aqui nas opções de para alugar ou assistir a um filme. Não sei que classificação é essa, certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Temos um filme. Esse um já é um artigo indefinido. Se ele é um artigo indefinido, esse a, ele jamais, ele nunca, hipótese alguma, ele poderá ser um artigo também. Sabendo disso, você já elimina a alternativa A e vai para o gabarito, que é a alternativa D. Então, ele é uma preposição. Se ele não pode ser um artigo, que era a dúvida, o que diferenciava aqui as duas, ele vai ser uma preposição exigida pelo verbo assistir. Então, esse verbo assistir exige essa preposição a. 3. Esse cenário denota a profunda transformação. Ele denota o quê? Essa transformação profunda. Tá, esse a está antecedendo o substantivo, ele vai ser um artigo, até porque é só o que nos resta aqui. Então, questão 2, gabarito D. Abaixo, elencados, as orações subordinadas têm um vínculo com uma expressão nominal, assumindo diferentes funções sintáticas, conforme o tipo de elemento de conexão, pronome relativo ou conjunção integrante. Em qual das alternativas a seguir apresenta-se uma oração subordinada substantiva com a função de complemento nominal? Então, a gente vai procurar o quê? Aquela alternativa que você pode substituir o pronome relativo por isso, o pronome relativo por isso, né? Você pode substituir o que, a conjunção por isso, certo? E aí, complemento nominal, ele vai complementar um nome e não um verbo. Alternativa A. Esses danos não se restringem apenas ao aquecimento global, que passou a ser chamado de mudança climática. Então, esse que aqui, ele é realmente o pronome relativo, né, ao aquecimento global. Você pode substituir por o qual, ó, o qual passou a ser. Aqui jamais você vai poder substituir por isso, né? Ao aquecimento global, isso não cabe. B. Estamos em outros tempos, nos quais temos a percepção de escassez. Esse nos quais aqui, ele retoma tempos, certo? Então, tempos nos quais temos. Também não pode ser substituído por isso. Então, ele não é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Não é. C. A lição que estamos aprendendo é que gerar energia limpa e conter as emissões de dióxido de carbono não são apenas obrigações ecológicas. Então, a lição que estamos aprendendo é, aqui o que? É isso. Dá. Dá para substituir? Dá. Perfeito, mantém ela. Aprendendo estamos aprendendo é uma locução verbal, certo? Estamos aprendendo a locução verbal. E esse aqui também é um verbo. Ok? E sendo um verbo, não pode ser um complemento nominal. Até porque aqui, ó, a lição que estamos aprendendo
é isso. Na verdade, isso é a lição que estamos aprendendo. Aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que ela faz o papel de sujeito. Tudo que vem junto com o quê? D. Não podemos mais manter os mesmos padrões de consumo que estão danificando de forma irreversível o nosso planeta. Olha o nosso quezinho aqui. Então, padrões de consumo, os quais, pode ser substituído por os quais, é um pronome relativo e não uma conjunção integrante. Para ser conjunção integrante, a gente tem e deve, né, substituir por isso. Alternativa E. Mas há algo ainda mais importante que está surgindo com essa declaração. A percepção de que, a percepção disso, percepção é substantivo, é um nome, nesse caso aqui ele está como substantivo, a percepção disso. Tudo que vem junto com esse de que aqui, de que a globalização se tornou um projeto inviável, é uma oração subordinada substantiva com a função de complemento nominal. É uma oração completiva nominal, gabarito E. Questão 4. Analise as proposições abaixo expostas, que comentam os variados mecanismos responsáveis pela coesão textual e, em seguida, responda o que se pede. É correto que se afirma em. Vamos em busca das corretas. Primeira afirmativa. No primeiro parágrafo, o constituinte um fato de natureza nominal é usado como recurso de coesão lexical para retomar o conteúdo expresso na oração precedente, correspondente à chegada da indústria 4.0. Então, ele está dizendo que um fato retoma a chegada da indústria 4.0. Vamos verificar aqui no texto. O texto é A Falência da Globalização, de João Fernandes Teixeira. A indústria 4.0 está chegando, um fato celebrado pelos entusiastas das novas tecnologias. É realmente isso, um fato celebrado. Que fato é esse? O fato da chegada da indústria 4.0. Então, a afirmativa 1 está correta. Você logo vai eliminar a alternativa D e elimina a alternativa E. Vai ficar entre A, B e C. Vamos para a segunda proposição. No segundo parágrafo, a expressão para isso combina os mecanismos de referenciação e sequenciação, pois, ao mesmo tempo que retoma a informação precedente, aquela anterior, relativa ao reajuste da produção e do consumo, ela possibilita a continuidade tópica. Ele está dizendo que esse para isso, ao mesmo tempo que ele retoma a reajuste da produção e do consumo, ele possibilita uma continuidade. Vamos confirmar isso aqui. Com a indústria 4.0, haverá uma grande racionalização e otimização da produção para que os desperdícios de material e de mão de obra se tornem mínimos. A produção e o consumo precisam ser rigorosamente ajustados e, para isso o quê? Para que essa produção e esse consumo sejam rigorosamente ajustados, deve acontecer isso aqui, ó. Contamos agora técnicas de Big Data. Então, ele realmente retoma algo anterior e também apresenta uma continuidade tópica. É o que fala aqui. Esse para isso, ele vai retomar a ideia de reajuste da produção e do consumo, que é exatamente o que está aqui, e apresenta essa continuidade. Então, a 2 também está correta. Você já elimina a alternativa C, fica entre A e B. Aí a gente vem aqui, elimina C. É assim que você vai fazer na hora da sua prova.
por eliminação. Vai eliminando, se encontrar alguma coisa complicada, você pula e vai fazendo as demais, que com certeza você vai encontrar um caminho. No terceiro parágrafo, o pronome ela é usado como elemento de coesão referencial, retomando outra expressão nominal anteriormente expressa, a indústria. Então, está dizendo que esse pronome ela, ele é usado como elemento de coesão referencial, retomando, né, essa expressão nominal, a indústria. Vamos ver se esse ela é realmente voltado aí à indústria. A lição que estamos aprendendo é que gerar energia limpa e conter as emissões de dióxido de carbono não são apenas obrigações ecológicas e morais em relação ao nosso planeta, mas um imperativo econômico que exige que a indústria se coloque em novo patamar de produtividade para sobreviver. A indústria 4.0 levará à expansão da economia, mas apenas evitará que ela encolha. Então, esse ela não retoma a indústria 4.0. A indústria 4.0 não levará à expansão, da economia, mas apenas evitará que ela quem? A economia encolha, certo? Então, essa afirmativa está incorreta. Ela não retoma a indústria 4.0, e sim a economia. Eliminando a alternativa A, ficou gabarito B. E é exatamente assim que você vai fazer na hora da sua prova. Não se esqueça desse detalhe. Questão 5. Nos fragmentos textuais abaixo, há elementos de coesão textual. Uns responsáveis pelo processo de referenciação, outros pelo de sequenciação. Indique a alternativa em que está em destaque o elemento de sequenciação, aquele elemento que não se refere a algo dito anteriormente, e sim que vai dar uma sequência a algo que está por vir. Alternativa A. Processos industriais com máquinas cada vez mais inteligentes requerem qualificação da mão de obra que as opera. Que opera quem? Né? As máquinas. Processos industriais com máquinas cada vez mais inteligentes requerem qualificação da mão de obra que as opera. O que são operadas aqui? As máquinas. A mão de obra opera as máquinas. Então, aqui está fazendo uma referência e não uma sequenciação. Alternativa A está fora. A B. Em compensação, 133 milhões de postos devem ser criados, ainda que com outras características, já adaptados à nova divisão de trabalho entre homens e máquinas. Esse ainda que não está fazendo referência a nenhum termo anterior. Ele é uma conjunção concessiva e, por isso, esse é o nosso gabarito. Ele apresenta realmente uma sequenciação e não uma referenciação. A alternativa C faz a referência, comparar a atual rotina de um cidadão comum com a de... Olha aqui, aquela mesma questão do A, da rotina, né? Com a rotina de alguém que viveu há apenas 30 anos, mostrará significativas diferenças. Percebe-se isso. Isso, o que está sendo percebido? Isso aqui está falando dessas diferenças, certo? Dessa comparação, comparar essa atual rotina de um cidadão comum com a de alguém que viveu há 30 anos, mostrará significativas diferenças. Então, percebe-se isso nas transações bancárias. Essas diferenças, aqui, elas são percebidas. Por isso, isso aqui, claramente, faz referência a algo anteriormente dito. D. Esse cenário denota a profunda transformação pela qual o mundo vem passando. O mundo vem passando por uma transformação. Também faz referência. A alternativa E é um estudo da consultoria projeta que
60% das ocupações terão pelo menos 30% de suas atividades automatizadas até 2030, ok? Também não apresenta nada, não traz nenhum tipo de sequência, e sim uma referência. Portanto, questão 5, gabarito B. Sexta e última questão. Analise as estruturas em destaque 1 e 2 abaixo e responda ao que se pede. Assinale a alternativa que apresenta na sequência a classificação correta. 1. Sistemas como o da Holanda, onde o servidor pode ser demitido em caso de performance abaixo do esperado. As orações aqui, elas são iniciadas por conjunções. Nesse caso aqui, é um pronome relativo, certo? Sistemas como o da Holanda, onde, referência ao lugar, a Holanda. Então, pronome relativo é antecedido de vírgula, ele inicia uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Sendo assim, você elimina a alternativa E, que diz que é adverbial de lugar, elimina a alternativa B, que diz que é adjetiva restritiva. Todo pronome relativo ele inicia oração adjetiva. Com vírgula, explicativa, sem vírgula vai ser restritiva. E elimina a alternativa A. Agora você vai ficar em dúvida entre a C e a D. 2. Ou da Inglaterra, ou o da Inglaterra, né? País que pune afastamentos médicos frequentes. Que país é esse? Que país que pune esses afastamentos? A Inglaterra. Tá explicando o termo anterior. Então, aqui a gente tem um aposto, e não uma oração adjetiva explicativa, porque não tem nenhum pronome relativo aqui. Por isso, o nosso gabarito é D. Espero muito que você tenha gostado das questões e eu espero de coração que esse vídeo possa te ajudar bastante. Inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos da CPCom. A sua aprovação começa quando você sai da sua zona de conforto. Não se acomode. Lute sempre, dia após dia, lance desafios, não tenha medo. As quedas são comuns, todo mundo cai. O importante é que você se levante. As quedas fazem parte do seu sucesso. Tudo certo? Fiquem em paz. Até o próximo vídeo e repita para você mesmo. Você é especial. Põe aqui embaixo, ó, hashtag eu sou especial. Até o próximo vídeo. Fui.